Olá, encarnados apaixonados. Sejam bem-vindos ao Notícias do Benfica hoje, tudo sobre o glorioso. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de todas as novidades e emoções que envolvem o nosso amado Benfica. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o maior clube português. Estão prontos para essa jornada cheia de paixão? Então vamos lá. Começamos com as últimas notícias do Benfica. Benfica já estuda pós-Ramos e tem dois nomes na agenda: Giménez e Beltrán na lista dos desejados. A iminente saída de Gonçalo Ramos para o PSG já acionou todos os alarmes no Benfica, sendo necessário voltar ao mercado para arranjar um sucessor que garanta uma importante dose de golos à equipa de Roger Schmidt. Nesse sentido, e segundo revela o jornal O Jogo, na edição desta quinta-feira, os responsáveis encarnados têm dois nomes na agenda que agradam ao treinador alemão: Santiago Giménez e Lucas Beltrán. O primeiro é mesmo o preferido de Schmidt, tendo, inclusive, sido um dos autores do golos do Feyenoord que derrotou o Benfica no fecho da pré-temporada, mas o emblema neerlandês já avisou que apenas admite vender o goleador mexicano por uma verba de 40 milhões de euros. O montante assusta e o Benfica poderá optar por uma segunda solução, a de Beltrán, que mora no River Plate e cuja cláusula de rescisão é de 20 milhões de euros, ou seja, metade do valor que Giménez pode custar. O Benfica ganha concorrente de peso na corrida por Bento. Inter terá demonstrado interesse no guarda-redes do Atlético Paranaense. O Internacional terá sido o mais recente clube a entrar na corrida, tendo em vista a aquisição de Bento, jogador de 24 anos que tem vindo a dar nas vistas ao serviço do Atlético Paranaense e que continua a motivar investidas por parte do Benfica. A notícia é adiantada, esta quarta-feira, pelo portal italiano Calciomercato, que escreve que os Nerazzurri reconhecem ao guarda-redes potencial suficiente para fazer esquecer Andrea Onana, que partiu para o Manchester United. O facto de ter passaporte italiano foi um dos fatores que chamou a atenção dos vice-campeões europeus em título, uma vez que não ocuparia uma das vagas dedicadas pela Serie A à inscrição de atletas extracomunitários, pode ler-se. Um interesse que surge depois de o conjunto orientado por Simone Inzaghi ter visto o Bayern Munique deixado claro que não tem qualquer interesse em abrir mão de Yann Sommer, o alvo predileto para colmatar esta vaga em aberto. Enzo gozado pelos adeptos rivais, o Chelsea só tem um cântico. O ex-jogador do Benfica elegeu o seu cântico favorito, e a resposta despertou as piadas dos adeptos rivais. Enzo Fernandes foi questionado recentemente sobre o seu cântico favorito do Chelsea, numa entrevista. A música que mais gosto é Vamos lá Chelsea, vamos lá Chelsea. Adoro essa, gosto muito, respondeu o campeão do mundo argentino. Ora, esta parece uma resposta normal, mas despertou o gozo dos adeptos rivais nas redes sociais. A base da piada estará no fraco portfólio de cânticos dos adeptos do Chelsea. O jornal inglês Talksport reuniu algumas das respostas dos adeptos rivais, o seu segundo cântico preferido. Chelsea, 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 Chelsea. Outro internauta ironizou: será que é porque é o único que eles têm? Talvez. Pensei mesmo que isto era uma brincadeira quando vi alguém a tuitar, remata outro adepto rival. Na entrevista, Enzo Fernandes falou também do seu tempo em Stamford Bridge e dos objetivos para a próxima época. O argentino disputou 22 jogos na última temporada, esperando ainda a estreia a marcar pelo clube londrino. Trocou o Benfica pelo Chelsea por 121 milhões de euros, em janeiro. O Benfica alcança princípio de acordo com o PSG por Gonçalo Ramos. Encarnados poderão receber até 80 milhões de euros com a venda do internacional português. O Benfica já terá alcançado um princípio de acordo com o Paris Saint-Germain, tendo em vista a transferência, a título definitivo, de Gonçalo Ramos, de acordo com informações adiantadas, ao início da tarde desta quinta-feira, pela estação televisiva francesa RMC Sport. A mesma publicação acrescenta que, neste momento, restam apenas definir os moldes da transação. Em cima da mesa, está a possibilidade de o jogador rumar ao Parque dos Príncipes a título definitivo, ou emprestado com cláusula de compra obrigatória. No que a valores diz respeito, esta operação deverá permitir aos encarnados realizarem um encaixe financeiro de até 80 milhões de euros. Destes, 65 milhões de euros serão fixos, e os restantes 15 milhões dependentes do cumprimento de objetivos. O internacional português também já terá alinhavado, com os campeões gauleses em título, todos os pormenores do contrato que irá assinar, sendo que, ao que tudo indica, será válido para as próximas 5 temporadas. O objetivo dos parisienses passa, agora, por conseguir apresentar o avançado como reforço antes do próximo dia 12 de agosto, para o qual está agendado o encontro diante do Lorient, que marca o arranque da nova campanha da Ligue 1. Pedro é a opção para o lugar de Gonçalo Ramos. O avançado Pedro é uma das opções que o Benfica está a avaliar para substituir Gonçalo Ramos. O brasileiro de 26 anos, sabe a bola, está numa lista restrita, que inclui também Santiago Giménez, Feyenoord e Lucas Beltrán, River Plate, de potenciais reforços para o ataque. Ao mesmo tempo que finalizam a transferência de Gonçalo Ramos para o PSG, que deverá ser anunciada ainda hoje, os encarnados já estão no mercado a tentar contratar um avançado. E o avançado brasileiro do Flamengo é um dos que agradam na luz. Pedro quer deixar o Flamengo e rumar à Europa depois de ter sido agredido, no final do jogo com o Atlético Mineiro, sábado, em Belo Horizonte, pelo preparador físico do Fla, Pablo Fernandes, entretanto despedido.
O avançado está insatisfeito no clube depois de ter sido multado e suspenso um jogo, por se ter recusado a aquecer no referido jogo e ao treino seguinte à partida. Atenção encarnados, acabou de sair a notícia, Alvo referenciado para substituir Ramos acaba de renovar contrato. Santiago Giménez rubricou um novo contrato com o Feyenoord até 2027. O Feyenoord anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Santiago Giménez, avançado mexicano que está referenciado pelo Benfica para render Gonçalo Ramos, que está a caminho do PSG. De acordo com a nota oficial do Clube dos Países Baixos, o avançado assinou um novo vínculo válido até junho de 2027, sem revelar dados relativos à cláusula de rescisão. Estou grato ao Feyenoord pela confiança manifestada nesta renovação. O clube ajudou-me de todas as maneiras possíveis para garantir que a minha adaptação fosse boa quando vim para Roterdão, começou por dizer Giménez, em declarações aos meios oficiais do campeão neerlandês. Com a ajuda dos treinadores e dos meus colegas, tive uma primeira época fantástica. Os adeptos dão-me sempre uma energia incrível. Com isso, estou realmente a viver o meu sonho neste momento e estou mais do que ansioso pela próxima época e pelos nossos novos desafios, finalizou. Na última temporada, Santiago Giménez, que chegou há um ano aos Países Baixos proveniente do Cruz Azul, anotou 23 golos em 45 jogos pelo Feyenoord. Renovação de Rafa também dependerá do rendimento. Rui Costa anunciou a chegada ao estágio do Benfica em Inglaterra que iria conversar com Rafa e mais tarde comunicou que Rafa iria ficar no clube em 2023 e 2024. O que o presidente do Benfica não disse, provavelmente porque é garantia que ainda não tem, é se o atacante português de 30 anos vai continuar de águia ao peito para lá de junho de 2024, pois isso seria sinal de renovação de contrato consumada. Rafa e Benfica não estão ainda em sintonia quanto a números, mas ter-se aproximado depois da conversa entre jogador e presidente e depois, também, de palavras de António Araújo, empresário do atacante, à Antena 1, que caíram muito mal na luz, é o Benfica que vai ter de o decidir e perceber se tem condições para validar a vontade do jogador ou não. A imagem de Rafa sofreu, pois, desgaste junto do público encarnado, numa altura em que ainda está fresca a memória do processo Grimaldo, que abandonou o clube em final de contrato após longas negociações tendo em vista a renovação. O Benfica ainda não desistiu de conseguir chegar a acordo com Rafa e aquilo que o jogador fizer nos próximos tempos pode determinar o nível de flexibilidade financeira da SAD encarnada. Imune às movimentações do mercado e focado na Supertaça. Vlacho Dimos continua a ser o dono indiscutível da baliza do Benfica, mesmo que o clube esteja no mercado para contratar um guarda-redes e, também, que o seu próprio nome esteja à disposição em caso de entrar na SAD benfiquista proposta na casa dos 20 milhões de euros. O guarda-redes internacional grego de 29 anos tem encarado com naturalidade a busca incessante do Benfica por um concorrente, perfeitamente consciente de que mais tarde ou mais cedo terá de lutar por um lugar que, por agora, não é contestado, dado que Samuel Soares, Léo Cucubo ou André Gomes, que se encontra em recuperação de cirurgia, estão muito atrás na hierarquia. Vlacho Dimos, sabe a bola, está feliz na luz, depois da recente renovação de contrato com o Benfica até junho de 2027, acabou de casar e sente-se grato pelas condições que tem no clube e pela possibilidade de jogar a Liga dos Campeões. Ao mesmo tempo, mantém a ideia de que não é unânime e que a contratação de um guarda-redes pode envolver a curto, médio prazo perda do lugar que conquistou logo que chegou ao Benfica, em 2018, proveniente dos gregos do Panathinaikos. O guardião, todavia, tem a confiança de Roger Schmidt e sente que essa confiança é reveladora de uma aposta firme e justa por parte do treinador alemão, que mudou de ideias pouco depois de começar a trabalhar no Benfica. O técnico alemão pretendia contratar um guarda-redes, apresentou mesmo nomes, mas depois de observar os primeiros tempos de trabalho de Vlacho Dimos acabou por desistir da ideia e concentrar as suas atenções noutras necessidades do plantel. Elton Leite saiu, no entanto, em janeiro passado e o Benfica iniciou uma demanda por um homem para a baliza, alguém jovem, mas já com experiência. Bento Krepski poderia ser esse alguém, mas as negociações pelo brasileiro do Atlético Paranaense não chegaram a bom termo. Outro alvo interessante, mas igualmente difícil de contratar, é Trubin, internacional ucraniano de 2 metros de altura do Shakhtar Donetsk. Tranquilo e indiferente a estas movimentações continua, pois, Vlacho Dimos, concentrado na Supertaça. O seu nome, embora não estando claramente no mercado, surgirá em planos de agentes, com luz verde para apresentarem propostas elevadas, desde que credíveis. O Benfica admitirá ouvir interessados, desde que por bons números. Para o jogador, todavia, não é um caminho fácil de trilhar. Vlacho Dimos valorizará a questão desportiva pelo menos à dimensão da questão financeira. Não será jogador para deixar um clube de um país agradável para viver e que luta por títulos e está regularmente presente na Liga dos Campeões por equipa do meio da tabela das ligas inglesa ou espanhola, mesmo que haja mais dinheiro sobre a mesa. Nessa ótica, a tendência é claramente para ficar e esperar para ver o que acontece após a chegada de um concorrente, algo que dará já como certo. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso vídeo. Mas não se preocupem, amanhã estaremos de volta com mais notícias emocionantes sobre o glorioso Benfica. Enquanto isso, continuem apoiando o time e compartilhando o amor pelo Benfica com todos. Se gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o like e comentar suas opiniões. Este foi o nosso canal trazendo todas as novidades do Benfica. Um grande abraço a todos, e que venham muitas vitórias para o nosso time do coração.